Nós estamos aqui hoje no Papo Fácil, muito especial, edição de número 300, o privilégio de poder conversar com Cláudio Karsug, 50 ou muito mais anos de experiência, não é isso, Cláudio? Um pouquinho mais, digamos que 50 mais 20. 50 mais 20, é. Mas, na verdade, Cláudio, eu fiz questão de poder fazer esse programa especial com você, porque são tantas histórias, são tantos anos de Brasil. Eu realmente tive muito apreço em ler o seu livro, que, por sinal, eu vou colocar na edição uma foto melhor, mas vou mostrar de longe assim para as pessoas, que é os meus 50 anos de Brasil. Exato. Na verdade, feito pela sua filha, Cláudia Karsug, e conta na sua história. Sim, é um livro que saiu só porque a Cláudia insistiu, teve uma absoluta interesse, teve uma absoluta teimosia em querer fazer, porque eu era absolutamente contrário, achava que uma série de histórias que não interessam a ninguém. Isso inclusive é contado no livro, que até onde você pôde, você tentou tirar a ideia. Boicotei ao máximo. Mas aí, como ela é muito persistente, Exato. Conseguiu até patrocínios, enfim, coisas do tipo, e conseguiu viabilizar o livro. Exato, aí eu tive que me render à realidade. Bom, na verdade, eu conheço um pouco da sua história, eu sou seu ouvinte desde os anos 70. Talvez eu já tenha te contado isso, mas eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em radinho de pilha, ouvindo as narrações do Barão e sua, e do Domingos Piedade. Domingos Piedade. No radinho de pilha, não tinha TV nessa época dos títulos do Emerson, né, do primeiro pelo menos, né? Então, assim, é de longa data que a sua voz eu conheço, e há poucos anos tive o privilégio de desfrutar do convívio com você. Mas o que é bacana do livro, e eu quero trazer essa história, fala um pouquinho da sua chegada no Brasil, porque foi um episódio bastante interessante. Você ia voltar, não voltou? Como é que foi essa história? Nós íamos ao Brasil porque meu avô tinha vindo ao Brasil com o irmão dele em 1800 e nada, e tinha vindo com algum capital. Então veio aqui e botou uma firma que trabalhava no ramo de joalheria e de importação de bens da Itália, notadamente relógios e outros apetrechos. Em determinado momento, aos 37 anos, meu avô fez umas contas, naquele tempo dava para fazer conta, chegou à conclusão que aquilo que ele tinha já amealhado era suficiente pelo resto da vida. Pegou minha avó, foi para Paris, morou um ano em Paris, depois foi para a Itália, ficou na Itália, passou a Primeira Guerra Mundial na Itália, depois voltou aqui por um certo período, retornou à Itália, passou a Segunda Guerra Mundial na Itália, aí acabou a guerra, o meu tio escreveu, diz, olha, vocês precisam vir aqui para acertar tudo, diz, eu consegui que nosso patrimônio não fosse sequestrado pelo governo, mas agora tem que arrumar tudo. Então, decidiu-se, como minha mãe era filha única, Sim. Eu também filho único, que viria todo mundo por uma temporada de um ano, que é aquilo que se pensava que fosse suficiente para acertar tudo. Desculpa, havia algum medo que ainda tivesse alguma ação na Itália? Não, naquele momento não. Naquele momento a coisa estava mais ou menos tranquila, com a democracia cristã no governo e o Partido Comunista na oposição. Mas, enfim, era uma coexistência pacífica. Nós ficamos aqui um ano. Claramente, a burocracia é tão longa na Itália como aqui. Um ano virou 2 anos. Sim. Aí, a cabo de 2 anos, estava tudo pronto para fazer as malas e voltar para a Itália, quando ocorreu um atentado contra o líder do Partido Comunista, Palmiro Togliatti. E aí ficou aquele momento em que parecia que íamos ter uma terceira guerra mundial. A Rússia, a União Soviética, no caso, invadindo parte da Europa, os Estados Unidos, claramente, estando do outro lado. E aí minha avó, me lembro até hoje, falou, não, já passamos 2 guerras, uma terceira, aquele velho ditado italiano, non c'è 2 senza 3, não tem 2 sem 3. E no fim, embora meu pai não quisesse, meu pai queria voltar, eu não tinha muita voz em capítulo, mas também queria voltar,
mas as mulheres acabam levando a melhor e acabamos ficando aqui. Agora, o que me chamou muito a atenção, e que aí eu vou fugir, eu vou começar a explorar as entrelinhas do seu livro, você chegou, em pouco tempo você foi estudar no Dante Alighieri, teve aula com o Gênio Quadros. Foi aliás, eu sei português graças ao Gênio. Então, me permita fazer uma observação. São pouquíssimas as pessoas que falam o português como nós escrevemos. Você, lido ou escrito, é a mesma coisa. Porque a linguagem do dia a dia não é assim. O brasileiro é um pouco mais informal. Não Sim. que você seja formal, mas de falar certo, né? Eu acho que é o costume. Eu repito, eu devo isso ao Gênio Quadros, porque o primeiro professor que eu tive de português foi um desastre. Já na primeira aula ele me falou, olha, português é muito simples, você escreve como fala. Vamos fazer um ditado. 3, T-R-E-I-S. Eu falei, não, mas não tem o I. Bom, mas você falou 3. Eu escrevi 3. Aí cheguei em casa e falei para minha mãe, olha, esse professor não funciona. Aí arrumamos o Gênio Quadros e se eu sei, eu brinco dizendo que para mim o português é a língua estrangeira que eu falo e escrevo melhor. Eu devo a ele, realmente. Claro, mas onde eu queria chegar é que em relativamente pouco tempo, você chegou em 46. 23 de março de 46. Com seus 14 anos. Exatamente. Né? De 32, não é isso? Exato. 32. O que me chamou muito a atenção que um garotão de um pouco de 15, 16, 17, já estava escrevendo artigo para o jornal italiano, foi cobrir a Copa de 50. Como que isso aconteceu? Porque a grande preocupação minha e de meu pai também, claro, era que a língua falada não teria problema, porque em casa todo mundo só se falava em italiano. Mas a língua escrita ficaria restrita àquelas cartinhas para meus primos, para minha tia e tal. Então meu pai queria que eu tivesse uma necessidade, uma obrigatoriedade de escrever em italiano. O diretor do Correio dello Sport de Roma era amigo dele. Havia a coincidência que 4 anos depois, de 50, teríamos a Copa do Brasil, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, estabeleceu-se que eu faria uma série de matérias, sobretudo do aspecto, diríamos, folclorísticos. O que era o Brasil, como é que o pessoal ia ao estádio, como se torcia, como se vivia aqui, que naquele momento, para os europeus de uma forma geral, os italianos em particular, o Brasil era um grande ponto de interrogação, ninguém sabia de nada. É como hoje falar de morar na Lua. Então isso era interessante. Eu me lembro que eu peguei como mote, como coisa a ser seguida, o meu barbeiro, naquele tempo eu tinha cabelo. Então, eu vi, tem fotos no livro. Gente, tem fotos incríveis no livro. Aí eu pensei, digo, bom, eu quero escrever alguma coisa que ele leia e se interesse a ler. Então, mais ou menos, eu me norteava por isso. Quer dizer, não interessava o dia a dia, esse ganhou daquele e tal, mas o conjunto geral, sobretudo as diferenças, porque havia aquela ideia de que América do Sul, Brasil, capital Buenos Aires, tem os índios, tem as cobras na rua, enfim, tinha todo aquele estereótipo bem marcante. Estereótipo imaginário absolutamente falso, claro, mas que existia e que eu fazia o possível para desmascarar, para mostrar realmente como era a vida aqui. Mas o que me chamou muito a atenção, que eu achei notável, que não é qualquer garoto de 14 anos que vai ter a afluência de sair fazendo matéria para um jornal, né? 14, 15, isso foi uma coisa bem interessante, uma base que você trouxe, né? Sim, bom, não é que eu fosse um aluno brilhante em italiano, muito pelo contrário, mas eu me esforçava exatamente porque eu não queria, com a ideia de voltar à Itália, de perder muito tempo, que o meu objetivo era me formar na Itália em advocacia, meu pai é advogado, e claramente continuar a carreira dele, que era uma carreira já iniciada, já tinha o seu estúdio de advocacia, então havia como uma sequência normal da família. Bom, e aí aconteceu a Copa de 50, foi cobertura brasileira, foi rádio ou foi jornal? Não, jornal. Foi jornal também. Foi jornal. Rádio, eu tive a oportunidade de conhecer uma porção de gente
na PAN, por exemplo, conheci gente do Rio, do Val do Cose, da Continental, mas como trabalho, era trabalho de imprensa. Eu me lembro, inclusive, no Pacaembu, eles tinham feito um reservado, chamado assim, para a imprensa estrangeira, que nada mais era que um galinheiro com 4 tábuas, um puleiro em cima da cabine do interior, lado a lado da geral. Eu vou avançar um pouquinho no tempo, só vou comentar algo que também me chamou a atenção, que você se aproximou da rádio porque você ia ouvir os resultados, né? Como é que era isso? Eu, torcedor da Fiorentina, é claro que chegava aqui e chegava com aquela ansiedade de saber, bom, o time o que fez, o que não fez, o que aconteceu. Garotão, né? Mas eu não tinha dinheiro para comprar um rádio de onda curta. Me lembro que tinha um à venda numa loja especializada na Florêncio de Abreu. Eu passava muitas vezes lá na frente, ficava olhando. Paquerando o rádio. Paquerando, mas não tinha dinheiro. Aí, como na Copa de 50 eu conheci bem o pessoal da PAN, aí comecei a ir na PAN, eles tinham um bom rádio, eu via lá, e de certa forma, para me desobrigar, deixava já os resultados da classificação, eventualmente alguma notícia a mais, e assim foi se estabelecendo um contato, até que o Narciso Vernizzi me convidou para trabalhar na PAN. Eu comecei estreando fazendo um boletim internacional no Jornal da Meia-Noite. Ou seja, você quase que criou a função do rádio escuta. Exato. Que é como as pessoas começam na rádio geralmente hoje, né? Como era o começo, para mim era altamente satisfatório, porque eu via os jogos, eu via as notícias e tal, e para a rádio também servia, porque de qualquer forma... Capturava os resultados, trazia informação, né? Não custava praticamente nada, então era interessante para ambos os lados. Até que depois comprei um bom rádio de onda curta, botei uma antena no teto da minha casa e fiquei, embora trabalhando sempre na PAN, absolutamente independente. Conectado. Conectado. Ligava, tum. Aquela estática toda. Exato. Mas enfim, dava para ouvir. Já que a gente está falando disso, nós rememorávamos um pouquinho antes de abrirmos essa gravação, um pouquinho depois disso, tem um episódio que é memorável. Eu não quero pegar muita história do livro, mas essa não tem como eu não falar, que vocês fizeram uma narração baseado em desenho. Conta essa história. É a Copa do Mundo de 54. Ocorreu que, pela disputa dos grupos eliminatórios, a Itália e a Suíça terminaram empatados em tudo. Então teve um jogo de desempate. Ninguém tinha pensado nessa possibilidade, então não havia possibilidade de uma transmissão. Aí o Narciso Vernizzi falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, você fica com fone de ouvido ouvindo o jogo normalmente. Na onda curta. Onda curta, ouvindo o jogo e tal. Aí nós armamos como se fosse uma lousa retangular, marcando a área. Como se fosse uma mesa de botão. Exatamente. Quase isso. E você vai com o dedo marcando onde está a bola. Tem as escalações, Mário Moraes fica de pé atrás de você e vai irradiando. Quando tiver um gol, aí você escreve como foi, fulano passou para fulano, chutou de direita à esquerda, mesmo que demore 1 minuto, ninguém está ouvindo mesmo, não tem problema nenhum. E assim fizemos a transmissão do jogo, que por sinal foi um jogo cheio de gols. « 2-1 dans les 5 dernières minutes du match. » E no dia seguinte, todos os jornais publicaram a crônica do jogo e tal, baseado naquilo que ouviram na PAN. Puxa vida, uma maneira um tanto quanto diferente de narrar um jogo, né? Digamos que foi um videotape antecipado. Um videotape antecipado. Não, tá bom. Agora, uma coisa importante que eu queria também chamar a atenção, isso mostra no livro, mas eu quero pegar um outro aspecto, onde que entrou a paixão pelos automóveis? Como é que surgiu na tua vida? Eu sei que seu pai tinha um carro bacana, mas enfim... Isso surgiu muito antes, quando era garotinho. Tinha na Itália uma famosa corrida de automóveis em estradas, a 1000 milha. Você ia de Brescia, ia até Roma e voltava 1.600 quilômetros.
Si corre la nuova 1000 miglia su 165 km di percorso, Brescia-Cremona-Mantova. 75 partenti divisi in 5 classi. Monbelli, Biondetti e Pintacuda si avviano alla partenza. Il segretario del partito dà il via. Questi è Placido. Ecco Dusio. E eles passavam perto de onde nós morávamos. Naquele momento nós morávamos na cidade onde eu nasci, em Arezzo. Então, por volta das 3 da manhã, me chamava, vestia, claramente bem encapotado, porque fazia um frio danado, ainda mais de madrugada, e íamos numa colina lá perto de Arezzo a ver a passagem dos carros. La macchina di Priario ad una svolta pericolosa. Farina vira a tutta velocità. Chiodi fugge dinanzi a Pintacuda. E aí começou, meu pai, como advogado, era especialista em causas de acidentes rodoviários. Eu acabei pegando o gosto pela coisa. Depois, quando estive aqui no Brasil com um pouco mais de dinheiro no bolso, meu primeiro carro, comecei a fazer coisas. Eu consegui trazer um compressor da Itália, botei o compressor no carro. Você tunava o carro já na década de 50? Sim, mexe daqui, mexe de lá, tal. Fazia economia noutra coisa e comprava mais uma peça especial para o carro. Enfim, aí começou a história de gostar de carro. Porque ao invés do direito, você aqui no Brasil fez engenharia na Politécnica. Exato. E a um certo momento eu vi que eu tinha uma opção a fazer: ou ser engenheiro ou ser jornalista. Cheguei à conclusão que aquele que era o meu sonho de engenheiro era você comprar um loteamento mais ou menos grande e fazer N casas populares. Porque eu acho o seguinte, agora raciocinando como engenheiro, que você projetar uma casa ou um apartamento de 400, 500 metros quadrados é fácil. Agora, eu quero ver você fazer uma casa popular, eficiente, funcional em 40 metros quadrados e barata. Então, você tem que estudar soluções que possam reduzir o preço. Eu cheguei à conclusão que eu não tinha capital para comprar o terreno e fazer isso. Teria sido empregado em qualquer escritório de engenharia. Por outro lado, eu ganhava já naquele momento a mesma coisa sendo jornalista. E sendo jornalista, eu via a possibilidade de viajar muito mais, conhecer muito mais. Graças à então à Rádio Pan-Americana, eu conheci muitos lugares, conheci muitos países e não me arrependo até agora da escolha que fiz. Embora que se hoje alguém tivesse que me perguntar que tal ser jornalista, eu diria, olha, não faça essa burrice, porque a nossa é uma profissão em extinção. A sua neta quase foi por esse caminho, Sim, eu né? consegui demovê-la a tempo. Bom, mas essa parte do gosto pelos carros, de mexer, também está bem contado no livro. Mas eu quero ir agora pelo lado do automobilismo esportivo. Sim. Num determinado momento do livro, você faz considerações sobre se é realmente impossível avaliar quem foi o melhor piloto, épocas diferentes, e até você, mesmo assim, você coloca a sua opinião. Mas, fugindo do livro agora, em nenhum momento eu vi no livro o nome do Schumacher, que tem matematicamente números grandiosos, mas ele não é citado. Então eu queria saber a sua opinião do Schumacher. Schumacher foi um excelente piloto, quanto a isso não resta dúvida. Mas eu não coloco entre os 3 primeiros. O coloco entre, digamos, os 10 primeiros, sem dúvida. Mas não entre os 3 primeiros. E os 3 primeiros, para mim, são Fangio. Un altro grande vantaggio è quello dei freni. Sulle macchine che guidava io come questa, il freno erano ancora a tamburo e bisognava stare molto attenti al bloccaggio delle ruote in curva dopo il sorpasso. Em lugar destacado, isso claramente numa análise que começa em maio de 1950, quando tivemos em Silverstone o Grande Prêmio da Grã-Bretanha e começou o Campeonato Mundial. Sim. Porque se eu for fazer uma análise que envolva também aquilo que aconteceu antes da guerra, a minha seria uma visão não profissional, seria a visão do garoto torcedor. Então, para mim, Nuvolari era
o melhor de todos, ponto final. O Nuvolari é aquele que fazia moto e carro e correu engessado uma Exatamente, vez, não é isso? correu de moto engessado em Monza, porque ele tinha se quebrado todo. Aí pediam, olha, me engesse já na posição que eu possa estar com o gás totalmente puxado. Puxa vida. De forma que quando eu for frear eu sinto dor. Isso para dar uma imagem. Xarope já tinha nos anos 40, então, né? Exato. E, então, o Fangio, por que o Fangio primeiro? Porque ele ganhou 4 campeonatos em que ele tinha o melhor carro. Mas o último, com a Maserati 250F, era claramente inferior à Ferrari. A Ferrari, naquele ano, era melhor e ele conseguiu ganhar. Então, foi o único que eu vi nesse sentido. E depois eu boto no mesmo nível Ayrton Senna e Jim Clark. Ayrton Senna, porque ganhou, mas ganhou sempre com o melhor carro. E Jim Clark, porque foi excelente, mas foi mais ou menos limitado pelo fato de ele só correr com a Lotus. Mas ganhou 500 milhas, né? Ganhou 500 milhas. Um carro diferente, autódromo diferente. Sim, claro. O Chapman preparou o carro para as 500 milhas. Sim, teve corridas excelentes. Eu me lembro, eu estava em Monza em 1966, no momento que houve uma modificação no regulamento, a cilindrada passou de 1.500 para 3.000 centímetros cúbicos. A Lotus ainda não tinha, então claro que alinhou em Monza, que é uma pista de alta velocidade, em que a potência faz diferença. Não tinha chicanes na época, né? Não, com a Lotus 1.5, e ele conseguiu andar junto com os outros entre os primeiros até quebrar. Puxa. Então realmente eram fora de série. Então eu ponho esses três numa posição destacada, digamos, no imaginário pódio. Os dois, segundo e terceiro, exatamente no mesmo nível. E depois outros, tivemos tantos outros. Na Itália, Varzi, Ascari, que foi 2 vezes campeão mundial, Piquet, o Pace, que morreu, mas tinha muita potencial, né? O Emerson Fittipaldi, excelente, enfim, uma série de outros pilotos de grande gabarito. Já que para a gente encerrar a página da Fórmula 1, o Hamilton tá se dando, tá tendo números grandiosos também. Ele realmente tem muito talento, mas ele ainda tem chão para chegar nesse nível. Não vai chegar, no sentido que eu faço análise do piloto por toda a carreira dele, não só por um ano. Essa temporada foi excelente. Ele foi realmente no nível dos melhores. Ele deu tudo para superar o Vettel, né? Exato. Mas não se pode esquecer o resto da carreira. Ele perdeu o Mundial para o Nico Rosberg. Sim. Ele teve uma temporada desastrosa naquele ano em que ele brigou com a namorada. Sim. Então, quando você for fazer o quadro geral, você vai ver que teve um momento ótimo, mas teve um momento também que não foi tão bom. Então, mesmo que daqui até o fim ele continue sendo ótimo, o resultado geral nunca vai dar 10. Eu entendi. Agora, virando a página, uma coisa que eu admiro é que no esplendor dos seus 86 anos, você hoje é um jornalista multimídia, né? Você já passou por todos os meios de comunicação e permanece em vários dele hoje, né? Porque, na verdade, eu acho que o segredo, isso vale para o jornalista, mas acho que vale para qualquer profissão, é fazer aquilo que você gosta. Eu não me incomodo absolutamente, ainda hoje, de perder um fim de semana para assistir uma corrida de Fórmula 1, para ver um jogo de futebol realmente importante. Então, eu acho que isso é o segredo de você estar sempre bem consigo mesmo. Eu acho que deve ser trágico o cara que é empregado, que chega no domingo à tarde, no finzinho da tarde, e começa a pensar: meu Deus. Puta, amanhã é segunda-feira, eu vou chegar no escritório
tem aquele chato do meu chefe que vai me cobrar isso, aquilo, tem aquele outro chato que quer puxar meu tapete. Deve ser um desastre. Não, com certeza. Uma curiosidade que eu também tenho, que está nas entrelinhas do livro, que eu fiquei com muita curiosidade de te perguntar. Afinal, eu reli o livro e estou com o personagem central. Vou aproveitar para tirar minhas dúvidas, né? Você fez um relato bastante interessante da Copa de 82, que foi uma Copa que a Itália foi péssima na primeira fase, cresceu, bateu o Brasil e ganhou e tal. Mas muito se fala daquela equipe do Brasil, uma equipe brilhante e tal, e você mal fala sobre isso no livro, né? Então eu queria saber, de fato, aquela equipe do Brasil de 82, foi isso tudo mesmo? Não. Me desculpem aqueles que têm esse imaginário de uma super equipe. Era uma equipe que tinha um excepcional meio de campo. Sim. 4 jogadores fora de série. O que também não era novidade, porque se você for lembrar, isso chamo realmente aqueles que têm a minha idade, a Copa de 50, você tinha Eli, Danilo, Jair e Zizinho, que não ficavam absolutamente nada devendo a Sócrates, Falcão e companhia. Então, era uma equipe que tinha esse meio de campo excepcional, mas a defesa não é que fosse esse supra-sumo, e na frente você tinha perdido o Careca, que estava contundido, e tinham feito uma lavagem cerebral no coitado do Serginho, que lhe tirou 50% de sua tirou uma moça efetividade. quase, né? Exato. Aquilo não era o Serginho. O Serginho era outro. O Chulapa, né? O Chulapa era outro. Então, aquela equipe, na minha opinião, era uma meia grande equipe. Tá bom. Agora eu entendo o porquê de não ter uma certa deferência a essa equipe Por exemplo, no livro. para mim não tem nenhuma comparação com a seleção de 70. A seleção de 70 era muito melhor. Ponto. Com certeza, com certeza. Que foi o auge da carreira do Pelé, né? Exato. Pegou o Pelé numa fase, ele já beirando os 30 anos, né? Exato. Porque ele tinha estreado em 58 com 17. Botam mais 12, 29. Agora, como é que você vê, assim, brevemente, o futebol mudou muito, né? A gente vê aqueles jogos, as pessoas até... o seu livro explica uma coisa que eu achei muito bacana. Quem vê um jogo da Copa de 70 hoje, acha que eles jogavam muito lento, mas tinha um aspecto do horário, do calor também, né? Tinha duas coisas. Primeiro, o calor. Eu me lembro em vários jogos, por exemplo, o jogo Brasil e Inglaterra, eu estava sentado na cabine de imprensa, não tinha ar-condicionado, mas enfim, na sombra, bonitinho, e sentia o suor escorrer. Imagina os coitados correndo. Que o horário foi diferente para poder transmitir para a Europa, Exato. não é isso? Então era um horário cruel. Já tinha 3 horas de diferença para o Brasil. Mas a diferença para a Europa, se não fizesse isso, a transmissão seria de madrugada. De madrugada, pouca gente ia assistir, com pouca gente assistindo, era mais difícil vender a publicidade. Então, era um círculo vicioso, tinha que jogar naquele momento no calor e coisa. Isso também contribuiu para tornar o jogo mais lento. Não adiantava. Tanto que você viu que os times que tiveram que fazer prorrogação sentiram isso muitíssimo. Sim. A Alemanha teve 2 prorrogações, frente à Inglaterra e depois frente à Itália. No jogo do terceiro lugar, frente ao Uruguai, depois de 30 minutos, os caras não aguentavam mais. Se fecharam todos na defesa, conseguiram vencer por 1-0. A Itália aguentou 60 minutos, que era a minha previsão, e depois parou porque não tinha mais condição de fazer a marcação sob pressão. Uma diferença que eu vejo bastante grande, inclusive voltando e fazendo um paralelo com a Fórmula 1, nessa época e até um pouco mais, havia acesso aos jogadores. Na Fórmula 1 você comentou de histórias sobre sentar, tomar uma cerveja com o Clay Regazzoni, não sei se conversou com o comendador Enzo Ferrari ou não, mas enfim, era muito diferente, né? Sim, e você vê que hoje em dia, eu, por exemplo, sou amigo não só dele, mas de toda a família do Massa. Teria sido absolutamente impossível eu chegar com Massa e ficar com ele 2 horas batendo papo, como eu fiquei 3 horas batendo papo com o Clay Regazzoni lá em Joanesburgo. Por quê? Depois de 5 minutos estaria correndo
o Domenicali, que é assessor de imprensa da Ferrari, para levá-la embora. Tem uma mocinha que está sempre com um gravador ali atrás dos... Né? Primeiro, porque tem uma série de compromissos comerciais. E segundo, porque tem sempre o receio que, batendo papo, o piloto possa emitir algum julgamento que não seja considerado, entre aspas, politicamente correto. Não, é uma pena, porque Sim, era é uma muito pena. mais, me parece que era muito agradável e produtivo Era até muito o trabalho. agradável. Hoje em dia, você não tem coisa mais chata do que você ouvir jogador e técnico de futebol depois do jogo. Fala a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. Você não precisaria nem assistir. Você já pode escrever porque já sabe que não vai sair daquilo. Não, tá, foi mal, tá, mas o professor vai dar novas indicações, vamos reagir. Ou então, não, fomos bem, tá, mas ainda não ganhamos nada. Tá. Um amontoado de lugares comuns que não interessa a ninguém. Bom, mas unindo vários assuntos, né? Quem já está mais próximo do centenário, né? Do que o meio século, muitas coisas mudaram, né? Desde a época que você veio para o Brasil, que você era pequeno. O próprio Brasil mudou. O próprio Brasil mudou bastante. Mas o que eu queria te perguntar, Karsug, você que já é uma pessoa com todo o seu percurso, sua experiência, que está se aproximando dos 100 anos, né? E que muito mais, Deus queira, do que o meio século, o que você observou, seja no aspecto esportivo, no aspecto do país, o que você acha que mudou, que melhorou, que piorou? As pessoas às vezes são saudosistas, falam que o passado era melhor ou não. Dá um pouco da sua ideia sobre isso. Olha, eu acho que, por exemplo, no esporte, para o esportista em geral, para o jogador de futebol em particular, a situação melhorou muito. Não tem mais o passe, que era praticamente uma prisão. Hoje, o jogador, se for inteligente, com 15, 20 anos de carreira e tiver uma qualidade média, ele já segura o resto de vida dele e da família dele. Se ele tiver qualidades muito boas, assegura para várias gerações. Em outros esportes, um pouco menos, mas você vê, por exemplo, sei lá, César Cielo, que ainda hoje é um dos homens de destaque e é contratado lá pelo Pinheiros, que consegue ter uma carreira. Então, nesse ponto melhorou. O que piorou foi a falta de segurança. Eu jamais teria pensado que um dia seria obrigado a andar de carro blindado, para você ter a maior segurança. Jamais teria pensado, quando cheguei ao Brasil, e mesmo depois, de um dia ver alguém dormindo na rua. Um pobre coitado que não tivesse um teto para se abrigar. Naquele momento, até os anos 60, 70, era absolutamente inimaginável. E hoje, infelizmente, é uma realidade. Você vê que as estatísticas da ONU falam em 50 a 60 milhões de brasileiros abaixo da linha de miserabilidade. Então isso realmente é muito triste. Num certo momento do livro, você comenta que você que morou na região da Avenida Paulista e cruzava toda a Paulista para ir, acho que para estudar, não é isso? Sim, saíamos à noite para passear, depois do jantar. Nunca ninguém pensou em tirar relógio, deixar a carteira, tal, você saía como estava. Hoje seria impensável. Hoje você sair à noite na Paulista significa ter uma boa chance de ser assaltado. Não, com certeza. Agora, para a gente ir fechando a nossa conversa, eu queria saber de você, que você fizesse alguma consideração, mais ou menos nesse sentido, mas em relação ao jornalismo, já que você tem toda essa carreira no jornalismo, o que mudou, o que é bom para você hoje, o que não é tão bom, enfim, faz essa mesma consideração no aspecto do jornalismo. Bom, o que houve no jornalismo foi, em determinado momento, e essa é uma opinião toda pessoal, claramente cada um tem a sua, que houve uma proliferação de faculdade de jornalismo de baixo nível. Isso fez com que o mercado de trabalho fosse inundado por uma porção de gente, muitas vezes sem a necessária qualificação, e isso tornou a profissão de jornalismo uma profissão muito difícil, uma profissão em que os grandes empresários têm a faca e o queijo na mão. Fazem realmente o que querem. Eu sempre me lembro
1963, quando um grupo, que era Orlando Duarte, Braga Júnior, Darcy Reis, Joséval Peixoto e eu, saiu da Bandeirantes para ir para as Unidas, Record e depois PAN. Quando nós dissemos que íamos sair, houve uma comoção na rádio. Os diretores da rádio, o próprio dono, João Saada, veio falar conosco, mas como, por quê, para pim, papum. E sair em grupo ainda, Sair né? em grupo, aí disseram, olha, mas tem uma multa. Eu falei, tá bom, eu pago. Mas havia tentativa até o fim, quando nós mostramos no papel, olha, nós vamos ganhar 3 vezes mais. Aí, a Bandeirantes chamou o Braga e eu uma noite, na casa de um dos diretores, falou, olha, nós cobrimos, te damos mais. Era, sei lá, números. Ganhava 70, ia ganhar 250, ofereceram 400. Aí eu olhei para o Braga e falei, pô, e agora? O que nós fazemos? O Braga falou, pô, mas acho que dá para ficar, não, nós tiramos nada. Tá? Falei, pô, mas nós damos nossa palavra. Besteira absoluta, porque nesse meio a palavra não vale rigorosamente nada. Mas, graças a Deus, tem pessoas que valem, né, Karsug? Então, mudou isso. O mercado que era comprador, hoje é vendedor. Além do que, o que acontece? Eu vejo, uma vez eu estava na PAN, ainda trabalhava lá, e a PAN tinha contratado 3 ou 4 recém-formados, com aquela ideia de ver depois qual era o melhor, ficar e dispensar os outros. Aí, era uma moça, chegou e perguntou, escuta, mas quem é esse doutor honoris causas que vocês falam sempre? Não acredito. Palavra de honra. Você não tem... Você fica sem palavra. Eu falei... Você não espera isso de um Claro. Desconhecimento desse, ainda mais de um jornalista. Né? Jornalista formado. Não é que estava no primeiro ano. Já tinha acabado o curso. Então, isso por que aconteceu? Porque tem uma série de empresários que viram que a faculdade de jornalismo era um bom negócio, então montaram faculdades, mas não como a Casper Libero, faculdades com profissionais dando aula e profissionais meia sola, e o resultado só podia ser esse. Com certeza. E por tudo isso, e por tanto mais, que tem tanto também mostrado aqui no livro, né? Que a gente também vou colocar uma foto maior, ficou pequenininho aqui, vou colocar até aqui um link, se quem tiver interesse no livro, vou colocar um link aqui para que vocês possam ver. Essas histórias... Tem tantas histórias. Eu não quero pegar muita coisa, porque são tão deliciosas as histórias que eu estou me segurando para a gente não falar mais dele, mas que fique a chamada, porque o livro realmente é fantástico. As 2 vezes que eu li, eu não li, eu devorei ambas as vezes, porque ele é muito agradável. Bem escrito, a Cláudia mandou muito bem na produção. A Cláudia está aqui atrás das câmeras nos ajudando também. Diretora de TV. Diretora de TV, exatamente. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, é que há tantos depoimentos no final do livro de colegas seus, amigos seus, e eu vou falar um pouco por mim, algumas coisas que me chamavam a atenção. A sua palavra, a sua opinião, ela é muito considerada. Por um motivo óbvio, claro e simples. Você é uma pessoa muito sincera e objetiva. Né? Eu acho que isso tem um preço muito grande, as pessoas que são assim e têm uma opinião definida. Inclusive no livro você fala, você em um belo momento desistiu de convencer as pessoas da opinião, você se dá o direito de apresentá-la. Gostou, não gostou, somos amigos ainda. Sim, mesmo porque você pode ter um trabalhão, você dificilmente consegue com que alguém mude de ideia. E mesmo que você consiga, aí fica aquela reflexão, o que é que eu ganho com isso? Então, mas o que eu ia lhe dizer é tantas pessoas que apreciam a sua opinião, esperam pela sua opinião, detalhes, coisas bobas, mas eu me lembro ainda naquela zona daquele programa que era o Esporte em Discussão da PAN, que um gritava de um lado, outro gritava do outro. De repente, quando você emitia a sua opinião, o Vanderlei Nogueira falava, abre essa janela papal e o Karsug vai dar a sua opinião. E era a única hora do programa que tinha silêncio. Sim, porque eu tinha avisado antes, olha, eu não vou entrar na gritaria.
se todo mundo continuar gritando, eu vou ficar quieto. Porque... Não, tudo bem, podia até haver um combinado, mas aposto que também havia um grande respeito, né, pela sua opinião, que ninguém tem 50 anos de jornalismo começando aos 14. E eu acho isso, depois que eu reli o livro, eu saquei, puxa, ele começou a escrever profissionalmente era um bebê quase tinha fralda, cheirava leite ainda e já fazia com competência, tanto que permaneceu muitos anos no jornal italiano, depois entrou na rádio, enfim. Então, assim, eu acho que o que vale, a palavra que eu queria te deixar é realmente essa admiração, que não é novidade, todas as pessoas que manifestam no livro, e que eu gostaria de já deixar combinado com você. Quem sabe daqui mais algum tempo a gente faz um outro vídeo desse. Vamos combinar, você está nos 86? Daqui a um tempo. 90. Talvez antes. Porque depois, ou talvez, quem sabe, a Cláudia consiga te convencer a fazer um volume 2 do livro. Não, contando, aí acho que não. Ela está falando que não. Já está definido. Ah, mas tem umas entrelinhas bacanas ali. Sim, mas chega um. Chega. Não, então tá bom. Então eu me determino a vir resgatar, puxar aqui, pescar de você mais algumas histórias. Pode ser? Bom. Combinado, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Esse foi um Papo Fácil bastante especial, o de número 300, nada mais, nada menos, com Cláudio Karsug. Cláudio, obrigado. Muito obrigado mesmo obrigado pela satisfação de ter te podido homenagear nesse programa 300. Muito obrigado. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau.